Olá pessoal, Cláudio Gonçalves do Estúdio A Positivo, aqui falando para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo ao 8º programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, gravado aqui no Estúdio A Positivo. E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que o Adriano Peixe, ele que aceitou o convite para estar aqui com a gente, para poder partilhar um pouco sobre o empreendedorismo na área do áudio. É isso mesmo, existem empreendedores na área do áudio, que ele é especialista nessa área para poder orientar, para poder instalar, para fazer. Depois ele vai explicar tudo o que ele consegue fazer, seja em igreja, seja em casa de show, seja em qualquer ambiente que necessite de qualidade de áudio. E muito obrigado, Adriano, por ter vindo, aceitado Maravilha, aqui o meu querido. convite. Que Deus abençoe muito. O pessoal às vezes quer saber, mas como que o Cláudio conhece o Adriano? Primeiro que o Adriano, ele é o esposo da Fátima Souza. E eu, lá no passado, em 2011, que vocês casaram, Casamento 2011. 2011, eu fiz o som da recepção do casamento deles num sítio que eu já nem lembro mais onde foi, só sei que faz muitos anos isso aí. Vamos botar 14 anos atrás. Ontem nós completamos 14 anos de casados. Ontem! Ontem, exatamente. Nossa, que legal! Por providência divina ele está aqui hoje. Então, ou seja, há 14 anos atrás e um dia eu estava fazendo, na Exatamente. data de hoje, estamos gravando o programa no dia 4 de setembro de 2025. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse programa. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. A situação hoje é política e tudo. Depois você pesquisa aí no Google nessa data de hoje que eu acabei de mencionar, como que estava, porque vai que a gente mencione alguma coisa política no decorrer do programa, então vocês vão saber que é o cenário dessa data de hoje, dia 4 de setembro de 2025. Tá certo? Então, Adriano, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quem é o Adriano Peixe antes de empreender? Já que o programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma é para falar de empreendedorismo, mas todo empreendedor, 99% dos empreendedores começaram CLT para depois se aventurar no ramo do empreendedorismo. Olhando para essa câmera aqui, se apresente aí para a galera, explique quem é o Adriano com mais detalhes aí, o que fez antes até chegar no empreendedorismo. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da minha vida, da minha experiência. E vamos lá, Adriano, eu sempre tive esse lado, vamos dizer assim, um pouco mais musical, até de família, né? Meu pai sempre tocou violão, sempre tive instrumento em casa, violão, sempre estava lá na minha parede, nunca quis saber daquilo, sempre ficou lá e eu não queria saber, não sei porquê, não tinha gosto por aquilo. Até que um dia começou a... eu comecei a me interessar um pouco mais pela música, né? E a música foi me trazendo, eu posso dizer que hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à música, né? A gente sabe que no Brasil não é fácil ser músico. Quem é músico no Brasil sabe do que eu estou falando e não estou inventando coisa, né? O músico no Brasil ele tem que ser multitarefas. São raros, né, os músicos aí que fazem somente uma coisa. Eu sou, sei lá, tecladista. Eu vou fazer somente aquilo. Eu vou só tocar em show, por exemplo. Raramente. O cara ele vai ter que dar aula. Ele vai ter que, às vezes, tocar algum outro instrumento, aprender algum outro instrumento para cobrir algum buraco ali de uma outra banda, alguma coisa, e fazer alguma coisa nesse sentido. E assim foi comigo, né? Então eu comecei com o teclado, isso com os meus 12 anos, mais ou menos. E o teclado foi me levando, digamos, para a igreja. Eu entrei para a igreja para tocar. O meu chamado para a igreja não foi uma conversão simplesmente pela fé, foi pela música. Por isso que eu falo que a música me deu tudo que eu tenho, inclusive a fé, né? Então, eu comecei a frequentar a igreja tocando, né? Foi a música que me atraiu para aquilo. Enfim, trabalhei em outras empresas, trabalhei no CREA, no Conselho Regional de Engenharia de São Paulo, foi meu primeiro emprego lá, CLT, enfim. De lá, trabalhei no Banco de Nova York, até um detalhe curioso, lógico, o Banco de Nova York de São Paulo, tá? Na Avenida Paulista. Foi justamente no ano do atentado, quando teve o atentado das 2001. Torres, 2001. O meu chefe estava na Wall Street naquele momento. Uau. E foi uma loucura, assim, foi um negócio muito doido. A gente... Foi um susto, né? Porque a gente não conseguia falar com ninguém, a gente não conseguia ligar para lá para saber se eles estavam bem e tudo mais, e foi aquela loucura toda que vocês devem saber.
Mas não aconteceu nada com ele, graças a Deus, né? Enfim. De lá, trabalhei também. Deixa eu só lembrar agora, saindo do banco. Não, perdão, é isso do Não banco. precisa ser Sim, cronologicamente, sim, só vai explicando com... só lembrando mesmo de onde foi, mas enfim, dali fui trabalhar em loja de instrumento. Aí eu comecei a entrar numa área que eu já gostava um pouco mais. Eu comecei a direcionar um pouco o meu foco para aquilo que eu gostava. Né? Porque eu tinha em mente isso. Eu falei, olha, eu preciso fazer algo que eu goste, não é só pelo dinheiro, né? Não é só trabalhar por trabalhar. Eu preciso de algo que eu goste. E eu ouvi uma frase, não sei quem disse isso, enfim, se isso é ditado popular, mas que diz assim, que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha. E é real. Eu era muito feliz, digamos assim, trabalhando onde eu trabalhava, nessa loja. Trabalhei por 5 anos lá, praticamente. E assim, é muito legal você viver o ambiente. Até teve um cliente que outro dia, a gente conversando, ele foi comprar um teclado lá e ele pediu para eu experimentar. Falou, liga para mim aqui, toca, tá? Eu liguei, mostrei as funções para ele, tudo. Aí ele ficou olhando para minha cara assim. Aí ele, tá bom, beleza, obrigado. Agora vai trabalhar, vai. Aí eu olhei para ele e falei, cara, mas eu tô trabalhando. Aí ele, cara, que inveja. Eu falei, mas por que isso? Como assim? Ele, porque eu trabalho com remédio, eu fabrico Nossa. remédio, eu não posso experimentar o remédio Né? que eu, que eu fabrico. Você trabalha num lugar onde você pode experimentar as coisas que você tem. Olha que legal. Eu falei, não, realmente é bacana trabalhar aqui, é muito legal, muito satisfatório, né? É um passo já diferente, né? É um passo diferente quando a pessoa faz o que ama. Você estava falando da frase. Eu já ouvi exatamente dessa forma. Faça o que você ama fazer e nunca mais você precisará trabalhar na sua Exatamente. vida. Na verdade, você está fazendo algo, e é o que eu costumo falar. O empreendedor, ele tem que escolher uma coisa que ele vai estar solucionando o problema do outro. Gente, não estranhe porque eu coloquei um bannerzinho aqui, ó. Ele é sobreposto à imagem. Então pode ser que, aí, tá vendo? Minha mão fica cortada, mas não esquenta a cabeça com isso não. É para poder mostrar a marca dele e a minha marca também no vídeo. Então assim, é a questão de você amar aquilo, você vai solucionar o problema do outro e você Uhum. vai pegar o dinheiro nisso, que a gente tem um termo ganhar dinheiro, mas na verdade a gente ganha dinheiro do pai, da avó, do tio, mas a gente na verdade faz, a gente produz algo para ter o retorno do Retorno daquilo. dinheiro por aquilo que você faz porque a pessoa não sabe fazer, ou porque ela não tem tempo para fazer, ou porque ela não tem a ferramenta para fazer. Então, Exatamente. assim, você vai solucionar o problema de alguém. E aí, o que ele quis dizer aqui agora justamente é isso. Você trabalhando CLT ou não, você vai estar resolvendo o problema do outro. Ou resolvendo o problema do patrão, ou resolvendo o problema daquela pessoa que procura, mas é uma empresa por trás daquilo. Sendo empreendedor, você é a empresa praticamente. Continuando, Adriana, aí nessa aqui, vai Exatamente. explicando na situação do cara, experimentou a cair, depois o cara feliz, e fala assim, cara, eu não posso experimentar o remédio, continuando a partir dessa Exato, ele parte. fez um comparativo que eu achei interessante. Eu lembro disso até hoje, assim, foi muito engraçado. Ele falou, cara, que inveja, porque assim, eu não posso fazer o que você faz, eu não posso. Eu trabalho fabricando remédio, então se eu tomar todos os remédios que eu Nossa. fabrico, eu vou morrer. Então, e você aqui não, cara, chega um instrumento novo, você toca. Eu falei, não, aí eu fui além, né? Eu falei, você não tem noção, é além disso. Porque antes de lançar um instrumento, por exemplo, a Yamaha, a Roland, a Korg, eles convidam a gente na loja para ir até lá, para conhecer o equipamento antes de ser lançado, para a gente poder aprender, para quando chegar na loja já estar tá disponível, você Já está saber tudo dominando, né? sobre aquilo, que era a nossa obrigação, era conhecer o produto o máximo possível para poder apresentar a melhor solução para o cliente, aquele que o Claudio falou, né, de você apresentar um problema. Quantas vezes ali na loja chegava um cliente com uma ideia feita, assim, o cara chegava, olha, eu quero esse teclado, eu quero essa mesa de som. E eu perguntava, mas para quê? Para qual utilidade? Você vai usar isso para quê? Ah, não, eu preciso para isso, para isso e para aquilo. Eu falei, não, peraí, eu posso te mostrar uma outra opção? O cara, você quer me vender coisa mais cara, né? Vendedor, sei como é que é e tal, né? E eu falava, não, não é isso. Eu quero te apresentar uma outra proposta. E às vezes a proposta que eu tinha era até mais acessível, mas servia muito melhor para o cliente. Foi isso que eu fui instruído a fazer lá, né? Você tem que resolver o problema do cliente, não só o financeiro, não é só questão de. Às vezes a solução que eu dava era mais cara. Não só se preocupar com a meta sua para entregar, e sim Exato. solucionar o problema do cliente. Isso também, obviamente, você que não empreende, mas trabalha para alguém,
Comece a pensar como empreendedor, você vai ter que solucionar. Por quê? Ah, você não vai atingir a meta provavelmente nesse mês, mas você fez aquilo para o cliente e com certeza o cliente ele vai lembrar de você e quando ele te indicar a loja, ele já vai indicar a pessoa que atendeu ele. Muitas vezes a loja em si vai acabar até esquecendo, caindo no esquecimento. Exato. Mas ele vai falar assim, ó, vai na loja tal e procura o Adriano, que o Adriano vai solucionar, ou o Ciclano, Beltrano, não importa, o seu nome lá, que se você trabalha CLT. E antes de continuar, eu quero olhar para você que está assistindo esse vídeo, curta, comente. Ah, não gostou? Põe o dislike, interaja de alguma forma com este conteúdo. Porque de repente você não gostou a ponto de falar assim, ah, eu vou mandar para o meu inimigo. Manda, copia, cola, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque você precisa, você está vendo aqui, tem cadê? De lado aqui, desse lado aqui, tem um QR Code que você vai poder deixar uma gratificação aí, não tem valor específico, se você quiser apoiar de alguma forma esse canal, ou na descrição também do vídeo vai ter o número do Pix aí, se você quiser colaborar de alguma forma. Não tem nada obrigatório aqui, é só mesmo se for por gratidão, tá bom? Continuando aqui agora, eu quero perguntar para você, concluiu a parte a loja de instrumentos? Foi a última Sim. que você trabalhou? Ou você Sim, chegou de a trabalhar em... CLT, não, teve mais um. Teve mais um. Então Que pode aí, continuar e você olhando aí para cá entra, e... aí entra um ponto interessante, aquilo que eu falei de fazer por amor algumas coisas. Eu tinha muita coisa na loja, era muito feliz ali, mas eu não tinha, por exemplo, os finais de semana, porque a loja me tomava o sábado, me tomava os domingos, no final de ano principalmente, era direto. E eu já estava tocando, eu tinha os shows para fazer, a Fátima, minha esposa, já tinha lançado um trabalho dela, e a gente estava meio que já na estrada, então isso começou a ficar pesado. E eu precisava do final de semana livre para poder atender essa demanda de shows também, que era uma coisa que eu queria fazer. Mas a loja não tinha condição. E aí um amigo meu da loja, que saiu um tempo atrás, foi para um banco, trabalhar em um banco, e tinha um setor de eventos no banco. Era uma central de treinamento que tinha, então tinha um auditório, tinha salas de reunião, onde tinha equipamento multimídia, né, projetores, transmissão ao vivo que fazia de reuniões e tal. E aí eu falei, cara, surgiu uma vaga aí, me chama. Aí surgiu, apareceu uma vaga, ele me ligou, falou, Adriano, tem uma vaga aqui, eu indiquei seu nome e tal. Quando eu fui ver, o salário era literalmente a metade do que eu ganhava. Literalmente. E quando eu fiz a entrevista, eu estava de férias da loja. Eu tinha saído de férias numa segunda-feira. Na terça-feira foi quando eu fui fazer a entrevista. E fui aprovado. O cara olhou e falou, olha, você para mim está contratado, tá tudo certo, você começa amanhã. Eu falei, cara, eu tô de férias. Aí ele falou, isso é um problema, porque a gente não, na empresa, quem tá de férias, né, quem entende um pouco de lei trabalhista, aí se você tá de férias, você ainda pertence à empresa, a empresa não pode te desligar nas férias e nem você pode pedir demissão, enfim. A não ser que seja, tipo, a pessoa que trabalha 12 por 36, que ela consegue trabalhar num dia, Um e no outro, né? ou fora do turno, por exemplo, 6 às 2 e depois das 2 às 10 em outro lugar, né? Que fica Exato. até difícil de conciliar isso, né? Mas Pois não sei que é, o cara atravesse a rua para poder entrar no é outro turno, né? meio doideira. Mas enfim. Mas assim, aí ele falou, não, mas eu preciso aqui urgente, mesmo você de férias, eu preciso de você aqui amanhã já. Eu falei, cara, me complicou por causa disso. Eu falei, pô, eu não vou ter nem uma semaninha de férias, né? Enfim, aí deu certo Mas aí nesse caso já era de segunda a sexta, já não já era de segunda a aí sexta. você já Então foi tinha um ponto então que eu, crucial, você um ponto resolveu que eu ganhar relevei. menos, mas para ter mais tempo com a Eu família. tenho tempo no final de semana, eu consigo atender os shows também quando tem os shows finais de semana para poder fazer, consigo fazer. E assim foi por um bom tempo. Até que chegou um tempo, uma crise muito forte que nós passamos, foi uma crise meio que geral, assim, né? E os shows começaram a cair demais, começou a mudar muita coisa, e aí eu voltei para a loja. Teve um tempo que eu acabei voltando Para a CLT. para essa loja de novo. Ah, para outra loja? Para a mesma loja. Ah, para mesma. A mesma. Quando eu saí, Você saiu enfim, desse emprego que você pegou e voltou para a loja que você estava exatamente, trabalhando acabei antes. indo e voltando. Por uma questão financeira mesmo, não tinha como bancar a situação que estava, porque os eventos estavam muito ruins naquela época. Até um ponto que aí começou a voltar os eventos, e aí eu decidi, falei, eu preciso escolher, eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Eu não conseguia manter mais as duas coisas, não conseguia mais estar nos dois ao mesmo tempo.
né? Me exigia demais, né? As viagens eram muito cansativas, eu chegava sem dormir para poder trabalhar, não conseguia bater mais meta, não conseguia fazer mais nada. Então, chegou um ponto que eu tive que escolher, né? E aí eu escolhi, foi um passo difícil, mas foi um passo muito firme, vamos dizer assim. Foi um passo que me exigiu coragem, mas ao mesmo tempo eu já sabia, eu meio que imaginava os planos que Deus tinha para a minha vida ali. E a partir dali, né, que aí eu deixei então, eu falei, agora eu vou empreender, vou trabalhar, vou montar o meu próprio meu estúdio, enfim, eu vou trabalhar por conta, né? E não mais para uma empresa. Então aí foi essa Que ano virada. foi? Isso foi em 2000 e... Deixa eu pensar, 13, 14, meu filho nasceu 14, tá. 2014, eu acredito, 13 13 para para 14, 14, talvez no máximo 15 ali. nessa média aí, 13, acho que foi isso. 13 ou 14. Então aí daí para cá jamais voltou a ser a CLT. Nunca mais. Aí já foi realmente um passo firme para poder Exato. chegarmos no tema do nosso programa, que é o empreendedorismo. Exatamente. E aí, com certeza, também já aquele ganho que você tinha fixo da loja, já ganhando como empreendedor já era menos, mas aí você tinha praticamente flexibilidade total para ter mais tempo ainda com a família, para poder conseguir conciliar os compromissos da Fátima e aí produzir também, aí já começou a produzir música para... Porque ele empreende na área do áudio e música também. Inclusive, eu até deixei aqui o convite para que, se quiser vir participar do programa Música no Sangue e na Alma para falar só sobre música, porque o tema hoje aqui é empreender na área do áudio e da música. Então aí, a partir daí, você já começou com o estúdio e também fazendo a produção do show da Fátima, fazendo produção para outros também, ou a princípio foi só para a Fátima que você começou a fazer essa parte do empreendedorismo? Então, o estúdio ele veio num momento, aquilo que você falou, né, em relação a um problema, né? Você tem um problema e uma solução e tal. O que aconteceu? Eu já produzia, já trabalhava com a Fátima, estava com shows a princípio. Já entendia de gravação, já sabia gravar, já sabia algumas coisas de mixagem. Desde 2005 que eu estudo áudio, né? Então, o meu primeiro curso foi em 2005, lá na Canção Nova, com o Fábio Henriques, com o Thiago Matos, o estúdio da Kodimuki, né? Kodimuki. Eles que organizaram esse primeiro curso de áudio lá e eu dei um jeito de fazer. E de lá para cá não parei mais. Aí eu fiz a Souza Lima também, a parte de áudio lá com o Manny Monteiro, enfim. Mas eu não trabalhava, não mexia com isso. Até o dia que a gente tinha uma gravação da Fátima para fazer de uma música de Natal para a Canção Nova. Era um álbum da Canção Nova, era uma produção da Canção Nova, arranjo, mixagem, tudo deles. Eles só ligaram e falaram: é o seguinte, a gente quer que a Fátima cante uma música de Natal aqui. Você consegue gravar por aí? Tem algum estúdio por aí para gravar? Ou vocês preferem vir aqui para Cachoeira Paulista? Nós estamos em Osasco, Cachoeira Paulista, para quem não conhece, dá uma média de 3 horas de viagem. Depois de Aparecida são ainda, 240, 250 quilômetros daqui. Se vocês quiserem vir para cá, vem para cá, grava no estúdio, ok. Se não, vê um estúdio por aí, a gente banca esse custo. E foi o que eu fiz. Procurei um estúdio mais próximo lá e fui lá gravar. Cara, quando eu cheguei lá, Cláudio, assim, você que é do ramo, você vai entender o que eu tô falando. Para quem não sabe, né, que tá vendo esse vídeo aqui, eu tenho aqui, ó, outras câmeras aqui, que inclusive é o meu estúdio mesmo aqui, mas ele pode ser adaptado para um conteúdo a quem aí da questão da música, não precisa ser da música, a gente modifica aqui o cenário e consegue atender outros clientes. Mas eu que entendo, e aí? O que acontece? Eu cheguei lá para gravar, cara, o microfone era um microfone bom, era um Neumann, ok. Mas, cara, a mesa era horrível. O cabo, o cara ligou, falou, começou a falhar, aí o cara mexeu no cabo, fez aquela barulheira, Não. sabe? Uma falta de Ferrou o Twitter do manutenção, monitor. aquela coisa, sabe? Ela foi pôr o fone parece que um lado funcionava mais que o outro, sabe? Aquela coisa meio precária, meio Sim. assim. E aí eu parei, olhei para aquilo, falei, meu, poxa, eu sei fazer. Eu estudei para isso, eu só não tinha o equipamento. Eu falei, mas é a única barreira que está me impedindo de fazer esse trabalho aqui é a falta do equipamento. Eu não tinha microfone, não tinha fone, não tinha placa de áudio, eu não tinha o equipamento para fazer. Por isso que eu estava no estúdio pagando para aquilo.
E isso que me revoltou também. Falei, poxa, eu tô pagando aqui pra fazer. Tudo bem que não era dinheiro nosso, né? A Canção Nova que tava pagando pra Mesmo fazer aquilo. assim, né? Mas Não é mesmo justo, assim, né? falei, poxa, a gente tá pagando por um serviço e o negócio não tá legal, sabe? Não tá chegando assim. No fim deu tudo certo, assim, gravou do jeito que tava. Mas foi um O áudio perrengue. chegou legal, depois o cara prendeu com fita lá, com alguma coisa pra poder parar o microfone, pra poder não ficar falhando. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, por que, né, que eu tô pagando isso se eu poderia Fazer melhor, né? fazer, né, cara? Assim, aquele ponto de você falar, pô, às vezes você quer uma coisa legal, faça você mesmo, né? Melhor, Sim. vamos dizer assim. Do it yourself, né? É, a gente, não sei se isso é do nosso temperamento, mas assim, a gente tem essa coisa, né? Tipo, é até uma coisa que a gente tem que lutar às vezes, né? Porque você fala, se eu não fizer, não vai ficar bem feito. E não é bem assim. Tem gente que faz coisa muito bem por aí, Sim. tem pessoas, sempre vai ter gente muito melhor do que você. Você sempre vai. Eu tenho uma consciência muito clara comigo a vida inteira. Eu sei que sempre terão pessoas melhores do que eu em qualquer coisa na minha vida que eu for fazer, tá? Serve para qualquer um que estiver assistindo em qualquer área da sua vida. Você pode estudar a tua vida inteira para aquilo, mas sempre vai ter um moleque de 12 anos de idade que sabe mais do que você daquele negócio. Ah, existe uma frase, né, que eu usei, inclusive num dos programas. Ninguém é tão. Eu não uso o burro porque o coitadinho do bicho tá lá na. O próprio padre Jonas, uma vez, que falou: não chama o irmãozinho de burro, porque o burro tá quietinho lá na natureza e você fala anda, ele anda, você fala para, ele para. O ser humano é mais diferente. Então eu uso o termo ignorante. Ninguém é tão ignorante a ponto de que não tenha nada para ensinar e nem tão inteligente a ponto que não tenha nada para aprender. Muito pelo contrário, né? Quanto mais inteligente a pessoa se achar, ela descobre que ela tem muito mais a aprender. Exatamente. Continuando. Então, assim, como é que eu posso colocar? A gente tem essa coisa, né, de tipo, vamos fazer, né? E foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, olha, eu tenho o conhecimento para fazer, eu só não tinha equipamento. Eu falei, por que não? Vamos investir. Porque a gente estava na época com bastante participação, né? No caso, ela estava fazendo muita participação, tipo, vários. Então, vira e mexe, eu tinha que ir para algum estúdio para gravar alguma coisa. Falei, poxa, em vez de eu gastar um dinheiro com isso, por que não eu comprar esse equipamento e eu fazer isso? Né? Então, eu comecei a investir nisso. Né? Então, comprei meu primeiro microfone, comprei uma plaquinha de áudio. Até falei pro Cláudio, uma das plaquinhas que ele tem aqui é a Tem primeira que eu tive. Fast Track Pro da M-Audio, Fast né? Track Pro. Uma plaquinha muito bacana, me ajudou, nossa, anos, assim, muito tempo. E porque ela é pequenininha, né, portátil, assim, E eu adianto uma coisa, gente. Existem equipamentos antigos ainda que ainda rodam nas plataformas atuais, para você que resolver empreender no áudio. Sim. Vai primeiro nas antigas. Eu uso equipamento aqui que ainda funciona no Windows XP, pra você ter uma ideia. Sim. Aquelas duas ali mesmo que eu Sim, faço sim, a sim. gravação multipista, eu uso o Windows XP. Só que eu consegui instalar o XP no SSD. Pensa numa máquina, o melhor XP da vida. Aham. Um Core 2 Duo E7500 com 2 GB de RAM. E roda liso. Os programas que tem aqui gravado aqui no estúdio, o programa Música no Sangue e na Alma, aquela mixagem que vocês ouvem no programa da galera tocando, cantando, é usado os prezinhos que acho que chegou a equipar Octane, acho que a Fast Track Pro também é o Uhum. mesmo pré da linha Octane da M-Audio, que já era considerada a melhor linha da Sim. M-Audio, né? Então, eu gosto de interagir isso aí também para o programa ficar tão massivo, né? Tá Então, certo. continuando aí. Não, então, é aquela velha história. Equipamento, por exemplo, né? Se a gente vai para uma área que eu curto muito, que é a aviação também. É uma área totalmente diferente, né? É só um paralelo aqui. Essa eu não sabia. Pô, eu era para ter sido piloto, na verdade, né? Eu cheguei até a fazer um curso, na verdade, para isso, mas acabei não levando à frente, né? Era um cursinho, na verdade, para fazer a prova para os cadetes do ar. Acabei não dando andamento na minha vida, mas foi uma área que nunca saiu de mim. Sempre gostei dessa área e acho muito bacana. Um dia ainda vai achar um jeito de. Ah, não sei, não. Eu preciso tirar alguma coisa do chão ainda. Preciso pilotar algum negócio ainda. E assim, um fato interessante em relação ao equipamento, por exemplo, o Boeing 747, que é um avião, gigantão, ele é muito Sim. grande. É um avião que voa até hoje, enfim. Mas o sistema dele, a atualização do sistema é com disquete. Até hoje. Ele é disquetão. Tipo Nem para os assim, caras usar aqueles que a pessoa altera lá não nos é. teclados antigos, a linha PSR antiga, Aham, os PA50 da Korg, e sim, os sim. caras substituíram por uma unidade que imita, né, que ele emula o Sim, disquete, sim. mas usando o pendrive. Mesmo assim, os caras, Não, mesmo com essa tipo atualização, assim. é no disquete.
Porque assim, o que precisa mexer no sistema do avião É disquete. e não se mexe Mas nisso. pelo menos é aquele de 3 menorzinho ou é aquele Eu acho fitão que ainda, acho que é o aquele grandão de ainda, 5 se e eu um não me quarto? engano. Acho que é Porque ele é 5 e um antigo, ele quarto, é um né? avião antigão, né? Aham. Aí você fala, por que não atualiza? Não, por que vai mexer? Tá O funcionando. sistema tá lá dentro, tá lá, funciona, igual você falou, é um XP, não sei o quê. Meu, tá lá, tá rodando, tá funcionando. Pra que O você vai time que está mexer? ganhando não se mexe, Então, já assim, tem já esse tá ditado, né? homologado, já tá tudo certo, então não mexe, tá ok, maravilha. Então tem isso. O importante é saber disso, né? O conhecimento te leva a lugares, assim. Então, assim, você começa a ver o que você pode fazer. Foi o caso. Eu percebi, poxa, existe uma lacuna aí. Eu falei, pô, preciso de um serviço, eu tô pagando às vezes por um serviço que não é legal. Alguns estúdios que eu ia, ok, rolava muito bem, perfeito, equipamento, ok. Tudo. Agora, um ou outro que eu ia, acontecia isso daí. Esse daí foi o dia crucial que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E preciso investir mais nisso. Então, eu comecei a comprar equipamento e de lá para cá nunca mais parei também. Nunca parei. A gente tava falando nos bastidores aqui, quer montar uma coisa que você não termina nunca? Trabalha com podcast, com estúdio, com áudio, porque não termina. Com Quando você acha que você vídeo, né? termina, Equipamento eletrônico, tá no sempre geral, porque atualizando e o conhecimento também. Você parou de não estudar? tem como, né? Não... Eu sou relaxado, eu confesso que eu sou um cara que eu não gosto muito de estudar, mas eu estou sempre tentando me atualizar, pegando pílulas, vamos dizer assim, um aqui e outro ali, e atualizar o negócio dessa forma. Mas ele já gosta mais de procurar a parte de estudar, igual ele fez o curso lá na Codimook, e depois Exato. desses outros cursos, você fez curso em algum outro lugar? Vamos lá, vamos na sequência. Codimook, de lá fui pro Souza Lima, com Mene Monteiro. Fiz outros cursos também, assim, menores, né? Workshops, cursos mais curtinhos, de um dia e tal, de um lugar ou outro. Ah, em paralelo com a Canção Nova, com esse curso primeiro que eu fiz, eu prestei o vestibular para rádio e TV também. Já nessa ideia de trabalhar no bastidor, não precisa falar rádio e TV, o cara queria apresentar programa, ser ator de novela, não. Minha ideia era atrás da câmera aqui, ó. Meu negócio era O ficar background. ali atrás, e se Backstage possível, que chama, né? no áudio. A galera de trás ali, né? Produção, essas coisas. Eu queria mexer ali atrás da câmera, nada de aparecer. Não era a minha intenção. E me formei, fiz rádio e TV. O que mais? Recentemente eu estou fazendo pós agora em engenharia acústica. Então eu termino agora no final desse ano, se Deus quiser, se eu não repetir, essas provas não me derrubarem, porque pensa num negócio. É complicado. Cara, que loucura. É porque essa parte da engenharia acústica ela tem cálculos intermináveis, né? Sim. São várias dízimas uma periódicas, porque loucura. cada ambiente que você vai pegar, igual aqui nesse salão aqui, por exemplo, é que não dá para ver agora. Mas quando meu pai fez, ele não se preocupou com esquadro, não se preocupou com prumo, até que acho que porque as paredes não são tortas. Mas assim, a cerâmica, se você fizer o corte ali, é uma cerâmica inteira lá atrás e termina Metade. metade não, às vezes termina entrando na outra, da outra fileira. Então, assim, há uma coluna que está aqui assim, a outra já está mais. Tanto é que, se você. Ó, vocês não vão ver, mas ele está vendo aqui. A madeira está começando pequena lá e está terminando inteira aqui do lado de cá. Ó. Porque a coluna, a viga não é no tamanho. Aí você chega num ambiente que a gente vai entrar nessa parte que é uma das coisas que ele atua também, que é da sonorização de ambientes, inclusive vai ficar aqui embaixo, aqui, em algum lugar aqui no vídeo, vai ficar na descrição o site, o telefone, as redes sociais dele, para poder vocês entrarem em contato se você tiver algum problema. Já tem equipamentos que estão instalados e quer extrair o melhor deles, tá aqui o Adriano para te auxiliar nisso e te orientar. Ó, isso aqui tá demais, pode tirar, ou tá faltando isso e isso aqui para poder melhorar. E aí os cálculos da engenharia acústica vai abordar tudo isso, né? Reflexão, Exatamente. Absorção, aí vai ter toda uma questão de cálculos para poder chegar no melhor resultado possível. Exatamente. Então, assim, aí você vai estar se especializando nessa área. Então, assim, aí eu quero fazer uma outra pergunta para você. Peraí, deixa eu só adiantar aqui uma coisa. Essa daqui, não, essa aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, descurtir, comentar se não gostou, interaja de alguma forma com esse conteúdo, compartilha aí nas suas redes sociais, pega o linkzinho do vídeo, faz um storyzinho lá e fala assim, ó, que porcaria que eu vi aqui, ou então, ó, que beleza, ó, você tá precisando de alguém que manja de som.
faz esse favor pra gente. E também tem aqui embaixo, que eu já falei que é desse lado aqui, no vídeo aqui, tem um QR Code aí, se você sentir no coração de ajudar de alguma forma aí para colaborar para que o programa consiga estar sempre com conteúdos novos aí, ajuda aí, dá uma chegadinha aí para colaborar com a gente aí com o valor que você achar necessário. Então, voltando para essa daqui, aí nessa questão do empreendedorismo da parte de produção musical, a gente já deu uma explanada legal. Agora vamos partir para essa área da sonorização nos ambientes que você faz com maestria, inclusive aqui na Igreja Católica aqui de Jandira, ele já ministrou um curso, eu fiquei sabendo já depois que teve, eu já não estava frequentando mais aqui, eu estava frequentando, acho que na época era a Gruta que eu estava frequentando, e atualmente eu estou frequentando a Bom Pastor, lá porque a minha esposa se sente bem lá, então assim, onde que ela quiser ir, por mim, eu ia até aqui na comunidade da Rosasco, aqui pertinho de casa, mas para estar acompanhando é melhor estar junto, então não importa o lugar. Aí para você chegar nessa área que você resolveu, que na verdade eu já até sei a resposta, porque é a necessidade, né, de querer colaborar para melhorar, porque às vezes você só entendia o Em Nome do Pai do começo e só o Amém do final para sabendo que estava querendo ir embora, porque às vezes nem a pregação do padre não era inteligível, inteligível, né? O termo é inteligibilidade sonora. E aí ele vai explicar por que ele entrou nessa área, olhando para a galera aí que está acompanhando aí o nosso bate-papo. Vamos lá, o que acontece? Eu sempre, como eu falei, sempre fui músico também, sempre toquei. Então, e tocando, uma das coisas que quem é músico sabe, você precisa de retorno. Muitas vezes você chega no evento, você tem um show antes ali do seu show que você vai fazer, você vai lá na frente para dar uma ouvida, como é que tá, e cara, é uma lástima atrás da outra. E aí chega num ponto que assim, eu tava muito incomodado com isso, Cláudio. Tipo assim, chegar no lugar, pô, não tem retorno, não consegui me ouvir. Ou tinha o retorno, mas mal regulado, sabe? Assim, o teclado sem grave, um exemplo, sabe? Totalmente cortado ali, mal equalizado. Ou, enfim, você pedir um canal estéreo para um teclado, não tem. Pô, não tem, cara. A mesa tem 32 canais, não consegue Tem um pan, existe o pan, né? cabinhos, Existe o cara. pan, né? Teclado, cara, 2 cabinhos para fazer estéreo. Liga um só, todo mundo usou mono até agora. Então, assim, esse meio que relaxa, essa coisa, sabe, meio largada e... Meio não, vamos ser bem sinceros, vai. Tempo, Era completamente largado, né? e com o tempo, assim, com a experiência que eu tô tendo nesses últimos anos também, trabalhando muito com isso, eu tenho feito muito isso, assim, de viajar com muitas bandas, né? Então, hoje eu atendo praticamente a Igreja Católica inteira, né? Então, assim, já fiz, logicamente, trabalhando com áudio, né? Com a Fátima, com Anjos de Resgate, já fiz uma vez o Anjos em Brasília, já trabalhei com Iavé, trabalhei com Ana Gabriela, Davidson Silva, Flávio Vitor. Cara, Se praticamente... vocês não estão entendendo esses nomes, volta o vídeo aí depois e busca no Google de quem que ele está falando. Você vai voltar e vai ver o nome das bandas, pesquisa para saber quem é. Hoje, falando de música católica, são os maiores A da música nata católica, é a galera que mais tem evento. O Colo de Deus, tem trabalhado muito com a Colo de Deus também, enfim, várias bandas assim. E uma coisa que eu percebo é que, assim, às vezes o técnico de som da empresa de som que montou aquele show, ele, literalmente isso falam, tá? Ele não tem obrigação de operar o som, tá? Só pra você entender essa questão. Essa obrigação é da banda. Então, por exemplo, a minha empresa foi contratada para montar o som lá para o show do Cláudio. Tá? A minha empresa é que fornece o som, as caixas, a mesa, o equipamento todo lá, a iluminação, enfim, para o show. A empresa ela não tem obrigação de operar o show para ele. Né? Assim como os músicos, por exemplo. Eu não tenho que pôr músico lá, porque o Cláudio tem que vir com a banda dele. Ele que tem os músicos, ele que contrata o músico que ele quiser, ele que negocia lá, ele que faz tudo. Então, assim, o que acontece? Esse técnico ele não tem essa obrigação de trabalhar, até porque ele nem conhece a banda. Por exemplo, às vezes eu tô lá, eu nem sei que estilo que o Cláudio canta, qual é a música dele, como é que a banda dele faz, como é que eu vou operar o som para ele? Nesse caso aqui, o zoinho tá mais para cima lá. Tá. Luizinho. Então, assim, como é que ele vai operar, né, o som para sua banda? Então, uma coisa que eu sempre digo, às vezes a banda, o cantor, investiu uma grana violenta, ele fez um trabalho muito bonito, ele tem uma música muito boa, ele foi para um ótimo produtor musical, ele foi lá num ótimo estúdio, gravou o álbum dele,
com os melhores músicos, com tudo. Aí fechou um show. Aí ele chega no show com a melhor banda do mundo, porque ele conseguiu o melhor baterista, baixista, tudo do bom e do melhor, com instrumentos bons, tudo bom. Chega lá, o som é ruim. Porque ele não tem técnico. Ele não levou um cara para cuidar do essencial, que é aquilo que ele vai entregar para o público. Né? Como que o cara... Como é que você tem esse gap, né? Essa falha de não se lembrar disso? Eu já vi bandas enormes, assim, com dançarino, com produtor. A banda tinha dois social media. Hoje é importante isso. Muita banda tá levando um cara para cuidar de rede social. O cara chega lá com o celular, com uma câmera, só para fazer conteúdo para a rede social Os do artista. microfonezinhos, né? Tipo esse que a Tudo, gente fazer tá... o backstage, ali, o making Isso. off, a banda se preparando, não sei o que, a banda viajando, né? Desde a viagem, desde tudo lá. Né? O cara já... Isso é importante. Só que eu perguntei, falei, tá, mas cadê o técnico? Aí o cara, não, mas não tem. Falei, cara, vocês têm 4 dançarinos, 2 produtores, você tem 2 caras para social media, você tem a banda, você E não tem... tem um E técnico. cadê o técnico? Ah, não, a gente não tem. Isso foi um dia que Foi você num foi com os evento seus equipamentos. que eu fui para fazer... Não, eu fui para fazer show, acho que era para Colo de Ah, Deus. para outro. Eu ia trabalhar, e eu sempre me pergunto, cadê o técnico da outra banda? Por quê? Para eu alinhar com ele, Sim. porque a banda deles ia tocar primeiro e depois era o meu show. Então é legal eu falar com esse técnico para alinhar as coisas. Ó, o que você vai usar? Batera, a gente pode usar o mesmo input? Podemos fazer o mesmo para ganhar tempo nessa passagem já de uma banda para sabendo outra. na mesa o que vai ser o que, né? Pra não Pelo ter que menos a mudar. banda vai ser igual, só vai mudar um Exata- microfone ou outro, né? Exatamente. Então a gente meio que trabalha junto. De repente eu ajudo o cara, ele tá Sim. sozinho, então, pô, vamos lá fazer junto. Eu faço seu show junto, você faz o meu comigo, beleza? E assim vai. A gente meio que se ajuda. Aí eu falei, cadê o cara? Não tem. Ó, só pra já que você entrou nesse assunto do técnico de som, uma vez aqui no estúdio, há uns anos atrás, não tinha nem os revestimentos, isolamentos, essas coisas, não tinha nada ainda, foi bem no começo. Uma banda de pagode veio aqui. Aí essa banda de pagode, um rapaz pegou, aí entra a questão que, além disso, agora vocês vão entender por que eu tô falando isso. Para respeitar também o técnico de som. O rapaz começou, som, teste, alô, vou até pegar o microfone aqui para fingir que eu sou o cara aqui, para vocês entenderem melhor o que aconteceu. O cara aqui, som, teste, alô, teste, 2. Ô, Cláudio, põe um pouco mais de ganho. Som, teste. A mesa de som ficava lá na técnica nessa época, não tinha aqui. Aí depois disso aí eu resolvi deixar aqui, né? Que aí pelo menos eu ouvindo aqui, né? Aí um pouquinho de ganho só, foi, mas já tinha mais ou menos ajustado a estrutura de ganho. Falei, não tem muito que mexer, né? Porque o ganho é a primeira coisa que você ajusta para depois. Aí, tira um pouco do agudo. Aí tira um pouquinho do agudo. Põe um pouquinho de grave. Coloquei um pouquinho de grave. E som, teste, pô. Agora, um médio, não sei, tá meio estranho. Falei, mas pra mais ou pra menos? O cara, aí eu percebi que o cara não sabia o que tava pedindo. Aí chegou uma hora que eu já cheguei, vim aqui, ele falou, eu tô ouvindo, eu tô achando que tá bacana o som, né? Aí chegou e voltei, vou passar mais uns negócios lá. Eu pus a mão em cima da mesa assim, não dava pra ver os botões da mesa daqui. Aí eu só fiz assim, e agora, como é que tá? Ele, som, teste, pode tirar um pouquinho do ganho agora, que ele tinha pedido pra colocar. Só fiz assim, né, com o braço. Som, teste, alô. E agora, tá bom? Tá bom, agora tá bom. Acho que umas 2 ou 3 vezes que o cara pediu pra eu fazer alguma coisa, eu não fiz. É o famoso... Aí eu falei, beleza, não, passou, né, terminou o ensaio, o cara, caramba, legal, tá. Eu chamei o menino da música, do canto lá, falou, vamos ali na técnica. Quando os caras estavam desmontando, eram várias tumbadoras, repique, não sei o quê, os caras guardando nas bags. Falei, vem aqui um pouquinho. Cara, o que você entende por ganho? Aí pronto, aí sumiu o que o cara tava... eu falei, e o que é por que você pediu para tirar o agudo? Para colocar o agudo, depois para tirar o médio, porque o médio não sabe. Aí o cara começou a gaguejar, aí eu falei assim, cara, você tem que tratar o técnico de som, no mínimo você precisa saber o que você está pedindo. Sim. Aí eu meio que dei uma aula pro cara, eu falei assim, se dá voz, agudo. Grave, tum. Eu fiz assim pra ele, né? Médio, terceiro, olha só. Isso é médio. Agora que no mínimo você tem que entender disso, cara. Noção, tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Então, pra você que tá assistindo esse programa agora, pergunte primeiro, antes de pedir qualquer coisa pro técnico, chega pro técnico e fala assim, tá tudo bem com a família? Prazer, eu sou o Cláudio. Qual é o seu nome, né? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tem uns vendendo pastel, você quer que traga um pastel pra você?
trata o cara da melhor forma possível e vá munido de informação real daquilo que você precisa pedir para o técnico, daquilo que você está Exatamente. acostumado a pedir. Porque senão o cara, ele tanto pode jogar, por pior que seja o som, ele vai deixar o melhor possível. O cara que Uhum. entende do som, ele vai, na pior das hipóteses, ele vai melhorar o máximo possível que aquele equipamento vai entregar. Mas trata bem, não chega perdendo coisas mirabolantes, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele está ali justamente para isso. Geralmente ele está no PA, ele está de frente, Public Address, que é a sigla Exatamente. PA. E o, sim, Direcionamento, endereçamento para o e o som é público completamente diferente do que você do, está ouvindo no do palco. palco. Então, assim, Então, trata bem, você que é músico, está assistindo esse programa, e se um dia chegar a contratar o Adriano, com certeza você não vai ter problema com áudio mais quando você contratar esse cara, porque ele manja desde a parte teórica até a parte técnica. Nos bastidores a gente estava falando de circuito eletrônico de um amplificador de fone, que ele está providenciando algumas coisas aí para poder melhorar ainda mais a qualidade do serviço que ele oferece, com o menor custo possível. Então, assim, trata bem o técnico, chama ele, pergunta se está bem e tal. Então, aí deixa na mão dele para ele resolver. Aí sim, se no seu fone você estiver sentindo alguma coisa, aí sim você orienta ele como você quer. exatamente. De repente você vai falar assim, ó, eu tô sentindo minha voz meio anasalada. Ele vai lá mexer na equalização só da via que tá mandando para você, se a mesa também tiver a opção. Porque às vezes o cara chega num lugar... Você já ouviu falar de checkmate? Não, Na época do Método Maria, você chegou a conhecer na época que a gente tocava? não, acho que Não chega, não. não é da sua época ainda, Não, né? não. O Método Maria era uma banda que a gente participava, a gente rodava. Era Arcanjos, Método Maria, acho que no Silveira que tinha uma banda que era Eu bem acho que eu ouvi conhecida falar alguma na vez, mas Diocese. nunca. Chegamos para tocar, vai ter som lá? Vai. Chegamos, tinha uma caixa de som chamada Checkmate. Tinha duas entradas de microfone, uma entrada de instrumento, e só. Mas E duas entradas RCA que seria para teclado, mas quem usa cabo RCA para ligar um P10 com RCA? Nunca, né? até hoje é Aí difícil. o pessoal fala, pô, só tem entrada de instrumento, e aí quem vai tocar? Só tinha duas entradas de microfone, quem é que vai cantar? E o baterista não subiu, o baixista não subiu, porque não ia comportar. Exatamente. Então é isso que ele entra falando. O equipamento, o set list que a banda pede, é seríssimo isso. Então você que está assistindo aí, vai precisar de um evento, não vai precisar de som no evento, não economize. Não economize porque a economia nesse caso sai caro demais, porque não vai ter uma qualidade boa de som. Continuando aí, Exatamente. então Além de queimar o artista também, só para explanar sobre nesse essa caso. parte aí, continuando que você estava falando justamente dos equipamentos, das bandas que você estava acompanhando e tal. Então, aí, uma dica para os cantores, aí, já que entramos nesse ponto aí, cara, aquilo que o Claudio falou é essencial. É, na verdade, para qualquer área da vida, né? Assim, nunca se atente somente àquilo que você tem que fazer. Eu sempre tive isso comigo, cara. Nunca, toda empresa que eu entrei, que eu trabalhei, tudo que eu fazia, eu nunca tive aquela, a minha função é pegar este copo de água. É a minha função, é pegar esse copo e levantar. Aí eu não posso pegar essa garrafa, porque não é meu serviço. Sabe? E Nunca no ramo tive. do áudio tem que Eu ser nunca tive isso. Tipo assim, sabe? Não, não vou. proativo, Eu não né? vou mexer na garrafa porque a Multifunção. minha função é o copo. Então eu não vou mexer na garrafa porque eu vou mexer. Sabe assim? Cara, se precisar mexer na garrafa, mexa na garrafa. Entendeu? Tipo assim, não vai cair tua mão, entendeu? Então você que é cantor, cara, tenha um pouquinho assim de curiosidade, vamos dizer assim, né? Em outras áreas. Porque ver um exemplo que você pode crescer legal, aprenda sobre tons de música. Então, por exemplo, que tom que é legal para você cantar tal música? Nem sempre o tom original vai ser o tom correto para você. Ainda mais se você for homem, você vai cantar uma música da Adriana, uma música da Eliane Ribeiro, da Ziza. Nunca que você vai cantar no mesmo tom delas, porque a tessitura feminina é A não totalmente ser que tenha a voz diferente. muito A aguda, não né? ser que você tenha uma voz agudíssima, mas, ou seja, conhecimento, né? Saiba disso, tons, entre outras coisas. Isso o Claudio falou também, equalização. Saiba disso, que ó, o agudo é isso, o grave é assim, o médio fica assim, para você poder exigir alguma coisa, né? Um detalhe curiosíssimo, cara, em relação a isso, sim. Eu lembrei de uma história, não vou dar nomes, tá? Para não comprometer a galera toda, nem do cantor, nem do técnico, mas isso foi real, isso aconteceu. Uma cantora muito famosa do meio secular, cara, não foi religioso nem evangélico, foi do meio secular. Foi pro estúdio gravar. Aí
esse ponto que eu falo de você ter noção, de ter conhecimento, ela tinha o conhecimento, mas de maneira errada. Ela tinha um conhecimento absurdo, assim, totalmente fora. Ela chegou lá para gravar e começou a cantar tudo e gravou o primeiro take. Não sei se vocês já viram gravação antes de voz, assim, nem sempre já grava de primeira, né? A pessoa entra no estúdio, já sai falando e cantando e já fica perfeito, né? Muitas vezes acontece de ter que fazer outros takes, né? Gravar outras vezes, né? E ela gravou uma vez, não ficou legal, aí ela foi gravar a segunda, não ficou legal, aí na terceira vez, ela, no meio da gravação, ela parou a gravação e falou assim, fulano, que era o técnico lá, né? Faz um favor pra mim, dá uma olhada pra mim, que lua que é hoje? Olha isso, cara, olha a loucura. Aí o cara do estúdio olhou pro assistente dele, do estúdio, olhou pro assistente dele e falou, cara, não sei, olha no calendário, pega um calendário aqui, o cara, Busca no Google. ele se perdeu. Ok. Ele se perdeu até. Ele falou, tá, olha no calendário aí, olha aí, por favor. A mulher que olhou lá era lua nova, sei lá. Aí ele falou, hoje é lua nova. A mulher falou, é por isso. É por isso que não tá dando. Mas ela ia cantar Mulher de Fases, alguma Cara, coisa assim? a mulher falou, não, é por isso que não tá rolando a gravação. Por isso que eu não tô conseguindo cantar direito. Porque é lua nova. Minha voz não fica esotérica, boa. esoterismo que leva pra essa parte, né? Acho que é. Minha voz não fica boa na lua nova. Minha voz só presta na lua cheia e na minguante, sei lá. Aí o cara... Aí ela, não, a gente vai ter que desmarcar essa gravação, então hoje eu vou ter que marcar outro dia pra vir gravar. No dia eu me esqueci de olhar esse ponto da lua. Cara, o técnico olhou pro assistente dele e falou, mano, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Cara, tá tudo pronto pra gravar, só falta essa mulher gravar só essas músicas aqui, acabou o disco, tá tudo pronto. Meu, o que eu faço? Ele teve uma ideia, olha a ideia que o cara teve. Ele falou, vou fazer o seguinte. Ele, não, então a sua voz fica melhor em qual lua mesmo? Ela falou, lua cheia e a minguante, sei lá. Ele tá, vem cá, vem aqui na técnica, deixa eu fazer um negócio, eu vou ligar pra um amigo meu aqui pra ver se eu consigo resolver isso aqui pra você. Ela vai resolver como? Ele, não, peraí, vem cá. Aí ele chamou na técnica, ele pegou o telefone, ligou literalmente pra um amigo dele de outro estúdio, conhecido, que estava trabalhando, que ele sabia que estava trabalhando de madrugada, isso aí, né? Ligou pro amigo dele, fulano, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu tô com uma cantora aqui, amigo, gravando um negócio aqui, e, cara, não sei se você percebeu, mas hoje é lua... Nem lembro o que eu falei, lua nova, né? É lua nova. E o cara já começou a rir, né? Do outro lado. Falou, mano, o que você tá falando, cara? Como assim? Você bebeu? Ele, então, irmão, você trouxe aquele equalizador... Isso pra ela ouvir. É pra ela ouvir. Ela, cara, você chegou agora de Londres, não foi? Você veio, tava fora fazendo uma turnê lá, não foi? O cara, E rindo já do outro lado. Ele, então, mas você trouxe aquele equalizador de lua lá? Que lançou, da Nive? Aí o cara... Uma sacada muito boa, né? O cara olhou, falou... O cara só ria e falou, não, eu trouxe, isso mesmo. Ele, irmão, você pode me emprestar aqui amanhã, cara, amanhã cedo? Eu posso pegar com você aí amanhã cedo? É que eu tô com uma cantora aqui que é o seguinte, a voz dela só fica boa na lua. Qual que é a lua que fica boa? A sua mesmo? Ela falou, lua cheia e a minguante. Ele, então, só fica boa na cheia e minguante. Ele tem essa configuração, não tem? O cara tem, todas as luas. Claro que tem. Olha, qualquer lua tem no foi equalizador. No psicológico total. Ele, beleza, então eu posso pegar amanhã cedo com você? Ele, claro, pode pegar. Tá bom, obrigado. Então, valeu, obrigado, tchau. Ele falou, olha, é o seguinte, esse equalizador é fantástico. Isso aí lançou essa semana agora, pouco atrás. Esse meu amigo, ele tava em Londres, numa feira de música top que tem lá. E ele comprou esse equalizador. É fantástico. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar como se tivesse a lua, que você gosta, que é a cheia, né? Faz de conta que é a lua cheia. Grava, dá o seu melhor, tá? Vamos fazer. Amanhã cedo eu vou pegar o equalizador com ele, eu vou tratar e eu vou te mandar o áudio pra você ouvir. Aí você me fala se vai ter diferença. Não? Beleza? Ai, tá bom então. A mulher foi e gravou. Aí no dia seguinte, o cara simplesmente equalizou a voz dela normalmente, como a gente sempre faz com qualquer coisa. Editou o áudio bonitinho, mandou pra ela. Ouve aí, ó. Ela falou, nossa! Mandou 2 áudios pra ela. Esse aqui é sem equalizador de lua e esse é com equalizador de lua. Ouve aí. A mulher, nossa, que fantástico. Ficou perfeito. Que maravilha. É isso aí. Então, tá certo. E assim rapaz, foi, cara, que loucura. É umas coisas que acontecem que a gente fica todo perdido, porque uma situação semelhante, já que você tocou nesse assunto, a gente já está com quase 1 hora de programa, mas não tem problema. Assuntos é bom porque todo mundo passa por muitas coisas na vida. Uhum. O estúdio era lá dentro de casa ainda, lá em cima. Aí vamos gravar? Vamos. Tá. Mas dá para passar primeiro? Beleza. Aí dei o play, sem gravar nem nada. Passou, equalizei, bonitinho.
pessoa rasgou a música do começo ao fim. Perfeito. Falei, se soubesse, tinha deixado gravando, né? Aí, beleza, vamos gravar então, porque ficou perfeito. Rec. Aí chegou no refrão, toma um pouquinho de água, porque tá... Aí, se quiser passar mais uma vez de novo, antes de gravar, a gente passa. Na ensaio foi perfeito. Uhum. Na hora que falei, vamos gravar agora, que agora dessa vez, olha, travou de novo. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos passar mais uma, só que aí, Gravando. rec. Beleza, aí o cara rasgou a música do começo ao fim, na mesma pegada, como se tivesse feito a primeira vez lá na... Gente, perfeita a gravação. Aí, agora, Cláudio, agora vai. Eu falei assim, não, agora você vem pra cá. Aí eu chamei ele pra técnica, porque eu já tinha... Porque isso aqui da gente, isso vale pra qualquer coisa, tá, gente? Sim, não é sim. só áudio, não é só música, não. A mente, Deus fez o nosso cérebro tão perfeitinho, porque quem comanda as coisas do lado de fora, os nossos dedos, é o nosso cérebro. Então, na hora que você entender que seu cérebro pode ser a favor daquilo que você quer fazer, vai fazer. Ou já faz na ideia como se fosse ensaio, mas já valendo, porque o nervosismo está justamente na hora que a pessoa vamos para valer. Exatamente. Quantas vezes a gente está fazendo? Você tecladista, eu também toco um pouco de teclado. Você pega aqui na hora que você está ensaiando, tá beleza. Na hora que vai no valendo, às vezes bate a nota na trave, bate o dedo de rosca. Dedo gordo, né? O dedo gordo bate em duas teclas. Então, assim, gente, voltando para essa daqui, gente, curte, comente, compartilhe. Eu falo isso em todos os vídeos porque eu acabo esquecendo de pegar aqui. Muitas vezes você vai passando, o flopar que fala, né? Você tá aqui, ó, no dedinho, você tá aqui, ó, no dedinho, vai e esquece. Bate o dedinho no curtir aí, não custa nada. Se de repente no final do programa você fala assim, não gostei muito, vai lá dar o dislike ou desfaz o like, não tem problema, interaja de alguma forma. Agora vamos falar, já que você falou da questão de empreendedor, o programa é empreendedorismo, você resolveu empreender a partir ali de 2014, 2013, mais ou menos. Pra frente. No começo, teve alguma situação que por pouco te desviou para poder voltar para o CLT? Alguma dificuldade, alguma coisa? Ou quando você bateu o pé firme, você fez um propósito com Deus, alguma coisa, e falou assim, não é isso, eu vou só empreender daqui para frente. Já teve algum quase que assim, voltou a ser CLT? Teve alguns momentos mais difíceis, com certeza. Mas eu não sei, alguma coisa sempre em mim, assim, me bloqueava, literalmente, de voltar a trabalhar de novo numa empresa, de estar preso com horário, de estar preso com alguma coisa que eu não gostasse de fazer, enfim, né? Mas eu nunca tive isso, nunca teve essa coisa de pensar em desistir, não. Assim, dificuldades passamos, não vou dizer que não. Acho que ser empresário no Brasil, além de ser músico, né? Acho que são duas coisas muito loucas, né, cara? Assim, parece dois... Além de ser empreendedor e de ser da música, é triste. Paulada, né, cara? Então, assim, a gente paga muito imposto, a gente paga muita coisa. Então, assim, é difícil. Você empreender realmente é muito difícil no Brasil. E eu tiro o chapéu para a galera que é empreendedora aí, que tem loja, que tem qualquer tipo de ramo de negócio aí, porque não é fácil. Você ter famílias ali que dependem de você, do faturamento da sua empresa. Muitas vezes aconteceu comigo de eventos, de shows, por exemplo, assim, de eu não receber, de acontecer de calotes mesmo, literalmente. O pessoal acha que ainda mais sendo música religiosa, a gente tá livre, que é na doação, que né? tá livre de calote também, né? Tá livre de sem vergonhas no meio do caminho. Acontece, gente. Infelizmente tem algumas situações que eu passei que me deixaram na mão, assim. Mas a banda nunca ficou na mão. Uma coisa eu sempre prezei. Às vezes teve evento que eu não recebi um centavo daquele evento, mas a banda que eu contratei para fazer, cada um recebeu seu cachê normalmente. Né? Muitos nem sabiam disso, enfim. Mas eu sempre prezei por isso. Eu falei, não, eles não têm nada a ver com isso. Né? O prejuízo é meu. Né? Assim como todo empresário, muito empresário faz isso. Né? A empresa não bateu ali o faturamento do mês, não bateu a meta que tinha que bater, não tem como bancar muita coisa. O cara às vezes tira dele, ele tira de outra coisa, ele tira de um fornecedor para poder bancar os funcionários dele ali, porque são os caras que estão com ele junto ali. E se a empresa vai para frente, é com essa galera, é com o que está junto com você. Então isso vai para quem é cantor também, para quem é músico, para quem é produtor.
Você que tem sua banda, você que tem... Valorize, cara. Valorize os caras que estão com você. Valoriza a galera que tá junto com você, roendo o osso ali, porque a hora também que começa a rodar, começa a entrar uma grana também, valorize esses caras, porque não é fácil. Né? É o sonho de muita gente, muitos amigos que eu tenho sonham até hoje em ser músicos, mas não conseguem, tipo assim, porque não tem essa oportunidade, não consegue, tem suas famílias, tem suas contas a pagar e a música não sustenta aquilo, porque muitos grupos, muitas bandas que estão aí não conseguem bancar. Tá? Então, se você tem essa oportunidade, valorize. Tá? Mantenha a galera junto, que isso vale muito a pena. Todo mundo cresce junto. Legal. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, que é justamente isso que você estava falando. Os músicos são terceirizados ou tem alguém que trabalha com você registrado hoje na sua empresa? Não, São todos de terceirizados. maneira Hoje é só você e a freelance. Fátima mesmo que a parte da empresa é só sua e a parte da música de cantora é só dela. Nesse ponto, como é que está hoje a divisão Não, hoje assim, o que acontece? A parte da carreira musical da Fátima, eu passei para uma outra empresa fazer. Então eu estou trabalhando, continuo com o estúdio, produzindo, arranjando, mixando, masterizando também, de maneira mais autônoma, de maneira mais abrangente. Então, se você tem música para produzir também, eu tenho músicas aqui, tem minha banda, tem não sei o quê, eu queria gravar, lançar nas plataformas, eu queria gravar um EP, gravar um single, ok, posso te ajudar do início ao fim, desde o arranjo até subir nas plataformas, até a etapa final. Que isso é o que eu mantive, o estúdio se mantém lá. E os shows, né, que estão rolando, no caso da Fátima, está sendo agenciada pela GBA hoje, uma empresa que cuida de vários artistas aí, inclusive Flávio Vitor, quem mais está lá? O Davidson, enfim, entre outros, né? GBA é uma produtora, né? É uma produtora. Aí o pessoal deve perguntar assim, pô, o Cláudio é maluco? O Cláudio tem um estúdio e vai convidar um cara que vai falar para poder fazer gravação? Gente, meu sonho era ter um estúdio parede com parede aqui. Sério? É sério. Você entra no calçadão na rua Santa Figênia, só tem uma loja de componente lá, só tem uma loja de eletrônico, só tem... É um polo. Meu sonho era ter alguém aqui mais perto possível. Graças a Deus abriu um aqui no Gabriela, que é outro bairro de Jandira. Inclusive um abraço aí do pessoal do Tangedor. E às vezes o pessoal pensa assim, pô, mano, o Cláudio é maluco de chamar alguém que vai... Ele quer concorrente. Não, de jeito nenhum. Eu acho que a concorrência, gente, ela é sadia. Para quem sabe respeitar a concorrência... Exato. Gatilhos que você tem para poder você investir cada vez mais naquele serviço que você oferece. Nunca tenha o seu concorrente como inimigo. Cara, muitas vezes você tem que ter o cara como seu aliado, porque, por exemplo, o que acontece? Eu sempre tive contato com outros estúdios. Eu sempre tomei a iniciativa de indicar. Tem que olhar aí, Cláudio, eu vou ser canalha, eu vou usar logo esse termo, eu vou ser canalha de falar não tenho, você tem alguém para indicar? Não tenho. Não, jamais. Jamais. Hoje mesmo eu tive, nessa data de hoje, que eu falei no começo do programa, 4 de setembro de 2025, eu fui fazer um evento de última hora indicado por um DJ amigo meu. Concorrente, mas é amigo. Porque toda vez que eu tenho um evento num dia que alguém me procura, eu passo para ele. Exatamente. E ele passa para mim. E às vezes até brinca falando assim, Cláudia, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo quando eu indico serviço para você. Porque toda vez que eu indico um cliente meu para você, eu perco o cliente. Ele fala assim, mano, você é muito melhor. Às vezes ele brinca falando assim, você é muito melhor do que eu, porque você oferece, você vai, você tira foto, você tem karaokê, você tem just dance, você tem não sei o quê, e eu não tenho, eu não sou desse lado. Então todo cliente que eu passo para você, eu acabo perdendo, só que eu tenho a necessidade de indicar ele também, por causa justamente disso, e pode ser que já tenha acontecido, ele nunca me falou de ter ganhado algum cliente que eu já indiquei, mas acontece na 90% dos casos. Pessoa, hoje mesmo, o cara fala, não, vou ter um evento dia 18, você tá livre? Eu tô, mas você não vai falar com o Caetano primeiro? Fala com ele primeiro, ter certeza. Não, mas ele durante a semana, assim, é sempre durante a semana, para ele é mais difícil, porque eu acho que ele tá empreendendo em outra parte também, então durante a semana para ele fica difícil. E eu, como faço o meu horário, gente, o sol nasceu para todos. Exatamente. Seja melhor naquilo que você faz e você vai se diferenciar. Eu começo o programa Estamos com ninguém mais, ninguém menos que Adriano Peixer ou qualquer um outro que veio aqui. Por quê? Porque nós somos seres humanos com sangue correndo na veia. O meu é o A positivo, tá vendo? Acabou de aparecer aí, o dele pode ser que seja B.
Eu não sei se o B1 tem alguma coisa a ver, mas o meu é A e o D... Eu acho que o meu é AB positivo. É o AB positivo, o Acho meu que é é A isso. positivo. Então é música no sangue e na alma porque é o meu tipo sanguíneo. Aham. Mas assim, gente, a gente é ser de carne e osso. A gente tem que olhar um pro outro e saber que um dia eu posso precisar dele e um dia ele pode precisar de mim. E a gente está aqui Exatamente. para viver e para cada vez ser melhor. É aquele desafio. Empreender é desafio e tem mercado para todo mundo. No dinheiro Exatamente. tá difícil no Brasil na situação de hoje, tá pra caramba. Como Tá diz um amigo muito. meu, o dinheiro tá caro. É, pois é, mas nem Isso por mesmo. isso vamos desanimar, gente. Vamos ser um para o outro, porque é igual eu falei, a gente é recíproco o negócio. Então, pode ser que eu indique serviços para ele, pode ser que ele indique serviços para mim, e tá tudo bem. Nunca tenha o seu concorrente como seu inimigo, sempre como seu aliado. E aí a pergunta que eu fiz, eu até esqueci, a gente fugiu totalmente do negócio aí que já perdi o fio da meada agora. Eu sou meio TDAH das ideias. Então, assim, aí a gente estava falando sobre o serviço que você faz, a produção também, que Isso. a gente parou nisso daí que eu acabei cortando, né? Então, continuando falando você falou que hoje a GBA toma Isso, conta que da carreira. agencia, né? Eu hoje presto muito serviço para a GBA também, com os artistas que eles têm lá, Ramon Rafael, Flávio Vitor, a própria Fátima, entre outros ali, né? Então, justamente porque eu achei um foco, vamos dizer assim, um gap, né? Uma falha aí nesse meio, né, de religioso principalmente, né? Na falta de técnicos capacitados para poder operar, para poder fazer o som, da banda, para fazer o som do PA, para montar o projeto, por exemplo, de eventos. Então, na minha paróquia, por exemplo, tem uma festa muito grande que é feita lá, que é a Festa da Família. Esse ano foi uma festa muito bonita, muito bem feita. E eu que fiz o projeto todo ali em relação à estruturação de som todo ali. Então, tinha um equipamento ali para praticamente 5, 6 mil pessoas. Então, isso é muito gratificante, você poder contribuir, né? É a minha paróquia ali também, então acabei meio que fazendo, né, esse trabalho, é muito, muito bacana. Né? Além de sonorizar a paróquia também, o som lá também fui eu que fiz o projeto, a instalação também. Enfim, esse ponto é o que eu mais tenho feito, né? Eu tenho deixado de tocar, muitos amigos têm me perguntado, pô, Adriano, você não tá tocando mais, né, cara? Você toca bem, você não tá mais tocando, você não quer mais tocar. Eu falo, não é que eu não quero mais tocar, mas é que eu tô me sentindo mais útil. Literalmente falando, hoje eu me sinto mais útil operando o som para os meus amigos músicos, né, vendo que eles estão se ouvindo bem, que tá com um retorno bacaninha ali, que tá tudo bonitinho, garantindo o PA também, um som de qualidade para o público também. Eu me sinto muito mais útil nessa posição do que em cima do palco tocando. Né? Muita gente acha uma situação menos glamurosa, vamos dizer assim. Porque muita gente pensa nisso. O que é mais Menos legal? glamurosa, mas não menos importante. Muito pelo contrário, Aí é que né? é o ponto. Muito pelo contrário. Muita gente fala assim, poxa, é mais legal estar no palco. É um pouco daquela questão Pô, é o ego, né? do Tipo, é legal estrelismo, estar em né? cima do Tô palco em ali, é evidência. luz em você, é pá, os fotógrafos em cima ali, não sei o que, é solo que tem ali, não sei o que. O Pô, seu momento, né? Eu não vou dizer assim, é Sim, legal, eu já sim, vivi sim. muito isso também, é bacana, é legal você tocar, ainda mais em palco grande, em evento grande, com um som bom. Foram poucos que eu toquei com um som bom, Mas mas, agora você, por ter pois é, tocado em poucos eventos com som bom, você quer oferecer o melhor som possível, exato, como se fosse pra você. exatamente, Pô, a exatamente dificuldade esse que eu ponto que eu tenho, tenho. por exemplo, o estúdio aqui. Na época, era Meteoro que eu tinha, os amplificador, quando tinha, né? Eu comecei, na verdade, com Maquintech, Uhum. um amplificador de baixo de 8 polegadas, só que eu usava um sub aqui no estúdio, eu fazia uma linha para poder mandar, mas o retorninho pertinho pro cara se ouvir. Um de guitarra de 6, acho que 6 ou 8 polegadas também, um falantinho, pequenininho. E aconteceu de virem ensaiar aqui no estúdio e falar, caramba, Cláudio, se você tivesse uns equipamentos melhor aqui, ia ser mais legal ainda, porque você tem um som melhor do que o estúdio de um cara, não vou mencionar nomes, que Que tem tem equipamento Marshall, que mais legal. tem Fender, que tem Hart, que inclusive o Fender e o Hart, que era desse estúdio do cara que ele já agora é só escola de música, ele não aluga, empapuçou com o negócio de ensaio. Uhum. E aí o pessoal falou, se tivesse tal equipamento e tal equipamento, ia ser melhor, porque o seu som, a sonoridade aqui dentro da sala é melhor. Só que aí entra a questão. Meu pai era técnico em eletrônica,
eu manjo do microfone desde a hora que a membrana vibra e produz o impulso elétrico para entrar por todos os transistores integrados da mesa até fazer o falante passar pelo estágio da potência primeiro para depois chegar no falante, fazer o falante chacoalhar e o tweeter vibrar para poder chegar o som no nosso ouvido. Então isso aí já era muito diferente. Na época que eu estava tocando na igreja aqui, a mesa ficava do meu lado. Eu era tipo o Yanni, já viu o show do Yanni? A mesa de som ficava do meu... Eu que fazia o PA da missa. Então assim, pô, por que não, aquilo que você falou, por que não a gente entendendo melhor disso, ser responsável por isso? E aí é onde que entra às vezes a pessoa se perguntando, mas caramba, ele poderia também estar tocando e operando o som. Só que assim, ou você faz bem uma coisa, ou você faz bem a outra, né? Vamos focar, porque aí entra a questão da necessidade, que você sentia falta lá no passado e está aplicando isso. Empreender nessa área é também um desafio. Sim. Até porque a gente fala principalmente em igrejas, né? Os recursos sempre prioriza o recurso maior para outras coisas e o que seria tão importante quanto acaba não sendo investido. O que você diria para a galera nesse caso de orientação para a galera que fala assim, vamos pegar a galera que empreende na área do áudio, vamos ajudar eles também investindo nisso para poder se ter a inteligibilidade sonora no ambiente. Eu estou falando igreja porque a gente é de igreja, mas eu estou falando restaurante, casa de show, às vezes uma estrutura de prefeitura, que às vezes a prefeitura tem umas que terceirizam, mas tem umas que tem o som próprio, né? Já tem a área da comunicação que já tem o equipamento para suprir a maioria dos eventos que acontecem no município sem ser os eventos grandes. Então, olhando para essa câmera aqui, dá uma explanada melhor sobre esse ramo seu, que você resolveu atuar na parte de cursos, dar cursos para a galera. Como é que funciona isso? É um ramo que vale a pena para alguém que está querendo empreender? Ou tem que gostar mais do que se preocupar com o financeiro? Vamos lá. Primeiramente, assim, só dar uma explanada numa coisa. A importância do áudio, né? Eu, nesse tempo agora, como eu falei, a gente nunca para de estudar. Então, em 2005, veio rádio e TV, veio os cursos que eu fiz e tudo mais. Agora, após engenharia acústica e redes também agora, né? A gente está entrando numa área no áudio que está entrando na questão de rede, áudio via rede. Digital, né? A gente estava comentando agora há pouco de um equipamento da Behringer, por exemplo, que é um sisteminha de retorno, um cabo de rede e tal. Hoje a rede está sendo muito utilizada. Então a gente acaba entrando na área de informática. Até uns anos atrás, a gente tinha que focar, para você ser um bom técnico de áudio, você tinha que manjar de eletrônica, elétrica e o próprio áudio, teoricamente. Se você manjar essas três coisas, já estava legal. Porque é o que você vai precisar. Você vai precisar dimensionar, às vezes tem um sistema aqui e tem uma tomada aqui só. Isso aqui não aguenta ligar tudo. Tem que ligar sub, tem que ligar não sei o quê. Tem que ligar um gerador. Quantos kVA vai ter que pôr no gerador? Sabe? Enfim. Então você tem que ter um conhecimentozinho nessa área também de elétrica, eletrônica, para poder trabalhar. Hoje eu diria que já está entrando numa área um pouco mais da informática também. Então você que está querendo entrar nisso, pensa nisso. Hoje tem o Dante, por exemplo, o sistema Dante, que é um sistema de comunicação, um protocolo, né, de comunicação via rede, é fantástico. É uma coisa que veio substituir muito equipamento, muita coisa. Para quem não tem noção, você tem em cima de um palco, você tem lá 40 canais de entrada, por exemplo. 40 equipamentos que tem que ser ligados, que tem que ir até a mesa de som. Isso, normalmente, é uma medusa, um aparelho enorme, com 40 conexões que você vai ligar a todos os equipamentos. É um cabo gigante que vai do palco até a mesa de som, um cabo de 30 metros lá, ou mais, para chegar até a mesa onde vai conectar todos esses canais. Tudo isso está sendo substituído por um cabo de rede. Um cabinho, aquele cabinho de rede que você compra na farmácia. Aí continua existindo a medusa, só que já não existe mais aquele cabo dessa grossura com vários cabos analógicos, com áudio analógico, com risco de várias interferências. Exatamente. Risco de não funcionar, porque um deles, no meio de 48, vai quebrar de tanto enrola. Ou seja, o protocolo Dante, eu já ouvi falar disso, eu não me aprofundei ainda, mas o protocolo Dante é um negócio fantástico mesmo. Porque vem um cabo de rede, geralmente é Cat6, Cat6.
O Cat6, para quem manja de informática, já empreende na área de informática, é um cabo de rede Cat6. Aquele cabo que tem 8 fiozinhos, sabe? 4 pares. Só que é um cabo um pouco mais robusto para poder não ter justamente porque ainda mesmo no digital ocorre interferências. Sim. Porém, existe, para quem entende um pouco de TV, a TV digital, por que vê a TV digital? Antigamente tinha sombra, tinha reflexão, que o sinal batia num morro, chegava, aí você tinha um jogo de futebol, tinha 4 jogadores correndo assim, era um no centro e mais 3 ou 4 em volta deles. A interferência. Já no digital, isso aí eu entendo um pouco. No digital existe um codificador e um decodificador. Ele só vai pegar aquilo que interessa para ele no final. É o que acontece no protocolo digital. Um cabo de rede tem 4 pares lá, não sei quem é o que ali, mas ele vai ter uma informação sendo gerada desse lado aqui ele vai ter alguém que vai... A mesma coisa, pega um inglês e pega um brasileiro, um americano, e bota os dois para conversar junto. Ele vai falar aqui, o outro vai falar aqui. Se um dos dois não manjar da língua do outro, vai blá, 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 vai blá, 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 e não vai entender nada. No cabo de rede vai chegar o cara que sabe falar e o cara que sabe interpretar e vai interpretar só aquilo que interessa. Por isso que muitas vezes não vai ter interferência. Ou, só que tem um problema, né? O cabo de rede, quando não funciona nada, né? Aí já fica mais fácil de resolver, porque você já sabe que é só trocar o cabo inteiro. É um cabo só. Ah, mas aí o Dante tem redundância. Ele tem? O Dante é com dois cabos. É com 2 cabos. Você faz o primário e secundário. Mas então, imagina 2 cabinhos fininhos, quase que isso aqui, comparado com aquele peso enorme de... Sem... Existe o protocolo Dante já com radiofrequência também? Aí que é o detalhe. Já que entrou, né? Vamos estender esse programa. Aí que é o legal. Vamos estender esse programa. No protocolo Dante, você tem uma limitação só de quantidade de canais. Tá? É absurdo isso também. Isso que eu falo que é impressionante o negócio. Qual que é a limitação? 512 canais de ida e 512 de volta em um cabo Cat6. Então você pode ter um cabo Cat6 de até 100 metros. Entra o termo full duplex nesse negócio? Não, já full duplex era aquela época das placas de áudio antigas, né? Que ela tanto gravava quanto executava. Não, então é isso. É isso. Nesse caso, assim, são indo 500 ao todo 1024, né? São 1024 canais, são metade indo, metade voltando. Então você pode mandar para os 512 em um cabo Cat6. Você precisa de mais de 512, aí você põe outro cabo. Né? Porque é difícil. Por isso que é a redundância que você está falando. Exato. Aí são 2 cabos sempre. Tem o primário e o secundário, porque quando cai um, o som não para, o áudio não para. Se acontecer de você pode meter a tesoura em um cabo, automaticamente o sistema já muda para o outro e não para. Não tem nenhum gap, nem de 1 segundo no sinal. Aí falar, mas tem latência. Não tem latência. Até tem, mas não é perceptível, né? Tem, lógico, sempre vai ter, porque entrou num sistema qualquer, vai ter algum atraso. Mas assim, já foi feito o teste, por exemplo, a velocidade do som ela é mais lenta do que o processamento Dante. Nossa. Então, por exemplo, o baterista, ele está com o microfone aqui ligado via Dante e tal, para o fone dele. A hora que ele bate na caixa, o som natural da caixa que vai até o ouvido dele vai chegar depois do som processado que vem. Então, ou seja, praticamente 0,1 milissegundo. Eu não sei exatamente quanto é, mas é muito pouco. Você que está assistindo aí, entra no Google e pesquisa protocolo Dante latência. Vai aparecer lá a informação com certeza e outras coisas relacionadas. E por ser um sistema em rede, você joga para um switch, quem entende também, um switchzinho de rede. E, por exemplo, eu posso ter uma mesa de som. Eu tenho uma mesa de som aqui e o Cláudio está com o retorninho. O stage box dele lá, onde conecta o microfone dele lá. Então eu estou recebendo o microfone dele via esse cabo de rede. O stage box é o que seria a medusa. O que seria a medusa, a caixa onde liga todos os instrumentos. Então ligou o microfone dele lá, veio para o switch, do switch está vindo para a minha mesa. Então eu consigo controlar o volume do retorno do microfone dele. Só que aí eu tenho uma transmissão para fazer. Aí eu vou pegar uma segunda mesa de som, que também tem protocolo Dante, eu conecto no switch também. Automaticamente eu estou recebendo também todos os canais daquele stage box. Sem alterar o da outra mesa. Sem mexer nessa mesa. Que seria antigamente o multicabo splitado. Splitado. Só que aí eu preciso de uma terceira mesa agora para fazer o som do PA. Porque essa mesa está no retorno, a outra é transmissão. Eu preciso de mais uma terceira mesa. Ok, pego a terceira mesa, conecto no switch, eu tenho todos os canais da terceira mesa. Aí eu preciso de uma quarta mesa
para mandar para minha tia, que ela quer ouvir uma mix diferente só para ela. Você põe a outra mesa. Aí eu preciso de 5 e assim vai. Aí existe uma limitação Aí também. aonde que entra também esses 512 também, Ali, não, um provavelmente pouco que... menos. Deve dar 256, eu acho. Não lembro Mesmo assim agora. é canal pra Mas é caramba. absurdo, sim. É uma rede. Literalmente você tem um sistema em rede, sem latência, a latência mínima, como eu falei, sem interferência de um para o outro. Qualquer mesa dessa vai estar independente. A mesa 4 ela pode estar com esse canal mutado. O microfone dele mutado, vai mutar só na mesa 4. Na mesa 2, 3 e 1 vai estar rolando normalmente. Incrível. Aí entrou o lance sem fio agora. Agora a Sennheiser lançou um sistema, propaganda da Sennheiser. Se quiser patrocinar nós aí, ó, patrocina o Opa, Claudio. por favor, e ele também já patrocina aí a Tamo junto aí. empresa. A Sennheiser lançou o Spectera, que é um sistema, é um rack. Esse rack, ele envia e recebe sem fio 64 canais. 32 de ida, 32 de volta. Via Dante, obviamente, porque você não vai ter nele 64 conexões atrás, é um cabo de rede que você conecta e manda para a tua mesa de som, então ela vai receber os 32 e 32 de volta. E aí vocês têm o body, os bodyzinhos. Cada body, ele envia e recebe. Então, no mesmo body é o seu retorno. E já liga o microfone. E você pode ligar o microfone ou o seu instrumento. Ele envia e ao mesmo tempo recebe o sinal. Tudo digital. A antena dele também é com cabo de rede. Então é um sinal digital também, não falha, não para, não... Incrível. Então, assim, é absurdo. A gente está chegando numa área... Voltando para o termo empreendedorismo, que os fanáticos de áudio vão comentar aí, não esquece de curtir, comentar, porque a gente precisa dessa interação para que o YouTube entregue mais para as outras pessoas. Então, você diria que vale a pena empreender, principalmente para quem, por exemplo, já é músico, já vai ajudar bastante, ou canta ou toca, já vai ajudar bastante a empreender nessa área. Aí falando na questão que eu fiz a pergunta lá, da dificuldade do financeiro, principalmente das igrejas, ou até mesmo as casas de show, eles querem saber de ter gente consumindo lá, ganhando dinheiro, ganhando não, né? Recebendo dinheiro pelo que eles estão oferecendo de bebida, esquecendo da qualidade técnica da atração que vai fazer com que, no caso de casas de show, o faturamento aumente. Por quê? Porque vai frequentar mais pessoas, porque o áudio vai estar mais agradável. Exatamente. Porque tem lugar que você chega e o som tá distorcido pra caramba, você não entende nem o que a pessoa fala e que canta, mas quando a pessoa já tá bêbada, ela já não... Mas na igreja é diferente, num ambiente corporativo, por exemplo, também é diferente. Então, olhando para essa câmera aqui, o que você diria para essas pessoas procurarem primeiro para fazer? Fazer um curso, logicamente que tem que juntar uma verba, né, obviamente, para poder investir em equipamento e até para poder oferecer algo diferente ou ter contatos de vários fornecedores, Eu diria, a princípio, o seguinte: antes de comprar equipamento, né, você invista em conhecimento. Acho que é a melhor coisa. Muita gente me pergunta, manda no meu Instagram, às vezes eu abro caixinha de pergunta, ou às vezes o pessoal vem, qual é a melhor mesa de som para minha igreja? Cara, tipo assim... Quantos metros quadrados tem sua igreja? Qual é a melhor mesa de som para minha igreja? Cara, não existe resposta para isso. Eu não sei, literalmente. Eu preciso estudar, preciso saber o que tem na tua igreja. O que tem na tua igreja? É só um microfone que liga, é um pastor lá, é um padre lá só que fala. Não tem ninguém que toca. Cara, então uma mesa de um canal para você vai servir. Ok, eu não preciso de uma mesa de 64 canais digitais. Já pega logo aquela caixa amplificada que alimenta uma segunda, que já tem entrada de microfone, né? Eu não preciso de uma Spectera lá de 60, uma rede Dante numa igreja. Pra quê? Tipo assim, então assim, é uma questão de necessidade. Você tem que entender o que você quer para saber aonde você vai, né? Igual a Alice no País das Maravilhas lá, né? Tipo, o caminho é esse aqui? Fala, mas você vai para onde? Fala, eu não sei. Então, qualquer caminho serve, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, literalmente. Então, o conhecimento. Então, invista ETBilu, né? Busquem conhecimento. Lembra que é o ETBilu. O que é ETBilu? Eu não sei. Eu tô aqui, ó. É um aparecimento. É uma bobeira que rolou na internet uns anos atrás aí, de um alienígena no meio do mato. O pessoal, tem um alienígena ali, um alien ali, não sei o quê. Aí filma lá. Aí alguém filmou. E aí alguém, obviamente, zoando, né? Falou, não, ele tá ali, ó, não sei o quê. Chamaram ele de ETBilu.
Ah, ET Bilu. Ah, Bilu. tá. Agora que eu Ela entendi. falou, ô, Bilu, manda sua mensagem para a humanidade. O que você, que é um alienígena, né, pode falar para a gente, humano, né? Fala aí. Aí ele fala, busquem conhecimento. Então essa Resumiu. ficou, Agora eu para quem não entendi. sabe, procure ET Bilu que vocês vão achar esse vídeo. É uma pérola da internet. Então é isso, busquem conhecimento, essa é a ideia. Para você não investir errado, né? Assim, existe uma importância muito grande no áudio, a gente não se atenta com isso. Eu, de um tempo para cá, estudando acústica também, você começa a perceber algumas coisas. Aeroporto. Esses dias eu estava no aeroporto, eu olhei para cima e eu vi que existe tratamento, cara. É tratado, existe um tratamento, uma preocupação de um tratamento. Eu parei para pensar, mas poxa, por que isso aqui? Aí eu parei, olhei ao redor, cara, olha o tanto de gente que tem no aeroporto. Olha o tanto de gente falando ao mesmo tempo. Aí tem um sistema de som no aeroporto para anunciar os voos que foram cancelados, os voos que fica o tempo inteiro anunciando. Então aquilo precisa chegar no seu ouvido. Se não há um tratamento, aquilo não ia chegar em você. Você não ia ouvir aquilo direito. A conversa das pessoas, imagina, cara, um teto que devolve Nossa. tudo. Você tem um aeroporto, sei lá quanto, né? Guarulhos, quantos, são milhões, cara, de pessoas ali, por, sei lá, se é por dia, não sei, mas é muita gente. Então, existe uma preocupação que às vezes você nem se liga que naquele local foi tratado. O seu carro, não sei qual carro que você tem, enfim, mas existe uma preocupação da engenharia no teu carro para que o som dentro do carro não fosse incômodo, porque você tem um motor na tua frente ali. Né? E o som de fora também, o vento que bate na lataria do seu carro também. Tudo isso é pensado, né? Então, para quê? Para gerar conforto. Então, um som ruim, ele gera desconforto. Muitas vezes a pessoa vai na igreja, principalmente igreja, que é o que eu mais trabalho. A pessoa vai na igreja, cara, não ouve direito, porque não tem caixa dimensionada para aquilo, direcionada para aquilo. É uma acústica horrível, não foi pensado em tratamento, não foi... Assim, a pessoa vai na missa, vai naquele evento, vai naquela coisa, não ouve direito, e isso cansa. O seu psicológico, ele trabalha o tempo todo assim. Se você não está ouvindo o que a pessoa está falando, você vai forçar. Você vai olhar para a pessoa, ficar tentando fazer leitura labial. Inconscientemente isso acontece. E aí você vai se cansando. Aquilo vai te dando uma canseira física mesmo, né? Existem estudos que mostram isso, né? Que ruídos, né? Tanto ruídos contínuos de fábricas, de máquinas, né? A própria reverberação do ambiente é vários ruídos, porque um som vira vários com a velocidade. Aqui no estúdio, por exemplo, eu fiz várias quebradas aqui no teto. Sim, sim. A própria cabine da bateria também é dimensionada de um jeito, porque eu quis fazer com que o som batesse e criasse velocidade, fosse cair na velocidade, porque na verdade um ambiente com vários ângulos quebrados, você faz o som que ele vai bater lá, em vez de ele voltar para o mesmo lugar e ficar ele volta bate e volta, ele vai ir para lá para depois chegar aqui, aí ele já vai perder intensidade no meio do caminho. Às vezes a pessoa não precisa jogar aquele jateamento de fibra de celulose no lugar, sendo que você pode colocar algumas placas que direcionam. E tudo isso, na parte que você está estudando de engenharia acústica, isso também é pensado, coisas que vá adicionar no ambiente, que seja adornos também, não só a função acústica, mas que seja uma função estética também. Hoje a gente tem essa vantagem. Então o ramo de empreender nessa parte do áudio vai muito além do que a pessoa pensa, que ele vai chegar lá na sua igreja e vai só plugar um cabo, fazer teste som 2, tchau, muito obrigado, me dá meu dinheiro aqui. Vai muito além. Empreender nessa área requer não somente o investimento físico, como o conhecimento, que é justamente igual ele falou. Vai pegar um equipamento que só uma mesa de um canal, daquelas que só tem entrada para CD, por exemplo, vai colocar uma música lá e um microfone. Acabou o problema. Diferente dos lugares, igual chegamos no Checkmate lá com 2 entradas de microfone, uma entrada de instrumento, e o resto da banda não subiu, porque já sabia que ia atrapalhar em vez de ajudar. Exatamente. Então, assim, empreender nessa área é uma área que é bastante, como é que eu posso dizer o termo, importante e não tão bem valorizada. Agora que está começando a ter um chão melhor aí. Então, a dica que você deixa para a pessoa é: busca conhecimento em primeiro lugar. Segunda dica, qual que seria? Bom, aí assim, existe a questão de network, né? De seu contato, de você ter bastante meios para você poder apresentar seu trabalho, né? Hoje você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem
as redes sociais aí, então use isso a favor, né, para poder divulgar o seu trabalho. Recentemente eu falei com um rapaz que estava me procurando nesse sentido, ele trabalha com iluminação, né, para shows e tal. E eu falei, cara, assim, o que eu posso fazer é te dar um conselho, é o seguinte: movimenta a tua rede social, mostra o teu trabalho lá. É uma coisa que eu pretendo muito fazer no meu, você pode olhar na minha rede, eu sempre procuro mostrar o que eu estou fazendo, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, tem sido muito gratificante nesse ponto. Tenho, assim, graças a Deus, muito trabalho. Eu, por exemplo, eu não tenho um final de semana livre até o final do ano, né? Nós estamos agora, entrando em setembro, tudo bem, tá, estamos próximo ao final do ano, mas enfim, esse ano eu trabalhei demais, assim, teve muito trabalho. Justamente por isso, graças a Deus, eu tenho conseguido cumprir essa questão, né, de entregar um bom trabalho, não cair em ciladas, né, também. Muitas vezes essa questão que aconteceu com a banda de vocês lá, de chegar e não ter equipamento. Hoje, dificilmente isso acontece comigo, porque eu sempre tenho uma pré antes, né? Eu sempre, por exemplo, já estou falando hoje com o pessoal do evento da semana que vem, do final de semana que vem. O que você vai ter aí? Que mesa que você tem aí? Que equipamento você tem? Olha, eu preciso disso, disso, disso. Você tem? Não, não tenho. Aí eu já chamo a produção, falo, produção, o evento lá diz que não tem tal coisa, precisa ter. A gente precisa ter isso aqui, eu preciso de retorno para a banda, eu preciso de microfone, eu preciso de bateria. Já aconteceu de chegar a evento que não tinha bateria. Aí o cara, mas vocês não trazem bateria? Eu falei, bom, a gente tá vindo de aéreo, como é que vai trazer uma bateria? Olha o tamanho disso, cara. Não tem condição, Não, tem sabe? gente que não tem a noção e você tem que pegar o expert nessa área, ele tem que ele tem que jogar as informações, perguntar primeiro, né, para se certificar que tem. Então, assim, às vezes a pessoa fala, é igual eu tava falando, o cara vai chegar lá, plugar os microfones e só faz teste de som. Não é, a área do áudio é uma área um pouco mais delicada. Exato. Como já dizia o Tim Maia, é um ramo na música, por exemplo, que não deixa de ser. Você vai gastar mais, você vai ganhar menos, mas é aquela coisa, né? Se você está fazendo pelo menos com amor aquilo, já é uma coisa melhor. Então, eu volto ao início do programa. Escolha alguma coisa que você ama fazer e comece a cobrar por isso. Seja por falta de ferramenta, que a pessoa não tem, falta de conhecimento, ou falta de tempo, que a pessoa não tem o tempo para fazer aquilo. Exatamente. E vá justamente nessa área. Tem alguma outra consideração? Acho que já participamos, já tem 1h30 praticamente de conteúdo aí. Se de repente você quiser abordar mais algum tema que você acha interessante nessa área do empreendedorismo na área do áudio, ou podemos partir para as considerações finais. Fique à vontade. Cara, eu acho que é isso, sim. Para quem busca entrar mais nessa área, o lance é esse, é estudar, é se pôr à disposição também, é muita cara a tapa também, é encarar eventos também, fazer coisa, porque assim, uma coisa eu falo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Você estar à frente, você encarar sistemas diferentes, você encarar mesas de som diferentes, enfim, é sempre bom. É um desafio que eu faço comigo, assim, muitas vezes. Eu tento, às vezes quando eu posso escolher, né, o evento fala, ó, escolhe uma mesa de som aí que você vai usar. Às vezes eu escolho a que eu não uso, a que eu menos uso, né? Às vezes, para poder me forçar aquilo, para aprender melhor aquela mesa, né? Para não ficar acostumado sempre com a mesma coisa, sempre com o mesmo equipamento, com a mesma, enfim. É essa sede de aprender, acho que isso não pode faltar nunca, né? O network, como eu falei, né? Você está sempre procurando, e trabalho tem muita coisa. Eu tenho visto muita igreja aí com muito som ruim. Muita gente está se atentando a isso agora, graças a Deus, está percebendo que um som melhor, ele traz mais público para a igreja. É necessário, né? Ele traz mais público para a igreja. Assim, eu já vi igrejas fazendo absurdo, assim, o cara, né, às vezes o padre gastou lá 100 mil reais na pedra que vai colocar no altar. Eu entendo a importância do altar, ok, o altar é super importante, tem que ter o altar digno ali, ok, mas foi 100 mil reais numa pedra para uma mesa de altar. Aí na hora de gastar no som, de investir 5 mil? De investir no som, você fala 5 mil, 10 mil, o cara entra em desespero. Não, não é possível. Vamos fazer tudo com 1.500. Vai fazer o quê? Põe uma caixa dessa aí que você falou. Como é que chama? Checkmate? A caixa Checkmate é muito antiga. Duas caixas dessas. Era fabricado por uma empresa que eu não lembro o nome, acho que é Irmãos Vitali. Sim, Vitali. Acho que é os Irmãos Vitali, se eu não me engano, que era o fabricante dessa caixa. Eu estava pesquisando esses dias na internet. Então, assim,
Uma caixa com uma entrada de microfone hoje boa não custa menos de R$ 4.000. Isso só com a entrada de microfone, às vezes 2 entradas, mas que Sim, já tem sim. um Bluetooth, mas vai atender a demanda que você tem na sua igreja para ligar uma banda tocando, no mínimo um teclado ou um violão tocando junto? Não vai. Outra coisa, só Vai um lá. pontinho. Muitas vezes, que nem eu falei, uma coisa que eu herdei dessa loja que eu trabalhei é de atender a necessidade. Eu não quero só vender o produto, não quero só chegar lá e falar, gasta isso, investe isso e acabou. Não. É entender a situação. Eu já fui chamado para uma igreja uma vez, eu cheguei lá para olhar, o padre, não, que o som tá ruim, não sei o que e tal. E, Cláudio, eu cheguei lá, olhei, assim, era um sisteminha simples, mas era honesto. Sabe? Uma mesinha de som, é lógica, Bem pequena, instaladinha e atender era a uma VAR de demanda. som lá, não lembro, ciclotron, acho que era, a mesinha e tal. Cara, eu testei canal por canal, tudo funcionando, equalizador funcionando, não tinha ruído, não tinha nada de errado. Eu falei, mas por que ele tava com o som tá ruim? Né? Isso sem ligar o som. Eu só tava olhando a mesa ali com o fone, testando canal por canal, ok? Falei, vamos ligar o som. Liguei o som para ver, aí falei, aí veio a cabeça. Falei, padre, o seu problema aqui, e eu olhei caixa por caixa, se tinha Twitter queimado, Drive queimado, não tinha nada, tava todas as caixas Funcional. funcionando, com volume igual, não tinha nada desigual, né? Porque às vezes acontece, né? Se tem uma que tem mais volume, outra menos, fica aquela bagunça. Tava tudo igualzinho, tudo. Eu falei, olha, o seu problema aqui é acústica. Não é o som, o seu som não é ruim, não tá errado. O seu problema foi por isso que eu decidi também estudar acústica, entrar nesse problema. Eu preciso resolver esse negócio, porque eu sabia o problema, mas eu não sabia a solução. Não sabia como solucionar. Então essa minha meta agora, até o final do ano, eu termino isso e eu consigo prestar esse serviço também. Então, assim, hoje a gente tem essa facilidade, cara. Tem materiais muito bonitos, assim. Os padres, eu sei, eu entendo a preocupação. O padre não quer meter um jato desse treco, é feio pra caramba esse negócio. Fibra de celulose, É né? horrível, assim, é feio demais, né? Se for só num Lógico, você teto não. que ninguém vai ficar olhando para cima, Não, mas na igreja ninguém. Não católica vai. A é igreja, mais pô, é difícil. pensado, tudo bonitinho, as imagens, tem todas as paredes, maravilha. Ninguém vai querer pôr um treco feio. Como é que fala? Aquela espuma, formato caixa de ovo também, que o pessoal. Tipo, meu, é feio, eu entendo isso. Só que hoje você tem tecnologia, você tem muita coisa diferente. Você pode pôr cortina, você pode pôr. Tem painéis acústicos que são personalizáveis. Pô, então você pode pôr na cor da parede. Ninguém nem vai saber que aquilo é um painel acústico. Você colocar bonitinho, ninguém nem sabe que aquilo lá. E ele tem uma função, ele vai Absorver absorver as ali o que precisa, frequências entendeu? problemáticas ali. Você pode pôr até imagem se quiser. Tipo, eu quero a minha imagem, Igreja de Santa Terezinha. Eu quero pôr. Você faz um painel acústico com o tecido da frente impresso. Santa Terezinha. Vira um quadro, vira uma decoração aquilo, né? E com uma função Acústica. absurdamente importante, né? Que é no caso da acústica, para diminuir essa reverberação. Então fica esse detalhe aí também. Se Deus quiser, aí até o final do ano eu posso contribuir melhor com esse lado aí também, além do som. Muitas vezes o problema não é Vai sim, som, o problema é acústica. vai sim. Então, gente, estamos chegando ao final com um gostinho de quero mais. Aí, de repente, pode abordar mais. Já fiz o convite nos bastidores aqui para o Adriano vir participar do programa Música no Sangue e na Alma para abordar temas mais musicais também, independente da questão do empreendedorismo. É uma área boa, eu falo porque eu vivo disso também, de qualquer forma, mesmo sendo música, que a parte de acústica funciona bem aqui dentro do estúdio. Eu não sei, depois ele vai dar umas considerações aí do que ele ouviu aqui, a gente conversando. Uhum. Que eu optei, né, para não ter uma sala morta, é uma sala semi-viva. Sim, Então, assim, já que é é a um. melhor coisa. Sim, né, porque eu já fui em estúdios lá no Não, é trás, muito ruim. parece que você entrou na cabine de Não, audiometria. Em vez sai de, ó, fora. aqui, em vez de fazer assim, parece que você faz aqui assim, ó. Você É não ruim. ouve nada, não tem uma vida no ambiente. Aqui, pelo menos eu prezei para isso aqui, não É sei, muito ruim. tá longe de ficar perfeito como qualquer outro lugar, até pela limitação financeira. Mas a gente está chegando no final desse programa aqui, com gostinho de quero mais. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, mano. Obrigado. Eu agradeço por ter aceitado esse convite, ter vindo de Osasco até Jandira para poder dar esse ar da graça aqui, compartilhar um pouco desse mundo do áudio no empreendedorismo. E se ficar alguma dúvida, fala, olhando para essa câmera aqui, os seus contatos que você pode falar das redes sociais, como que vai achar o seu Instagram e o seu WhatsApp. Para quem quiser contratar também os serviços do Adriano Peixer aí para melhorar os ambientes sonoros. Vamos lá. Bom, para produção musical, você pode procurar lá por Estúdio B1 Produções. Então tem o Instagram, tem o site, estudiob1.com.br. B1 é o B1 numeral, tá? B número 1.
Vamos lá. Minha O rede... estúdio é com E ou é com E? Estúdio, exatamente. A minha rede social, a pessoal, é Adriano J. Peixer. Então você pode me procurar, me adicionar por lá também, o Instagram, né? Facebook também. Telefone, meu WhatsApp é 11 984 05 6584. Então, projetos de sonorização. O som da minha paróquia tá ruim, o som da minha igreja tá ruim, o som do meu restaurante tá ruim, ou não tem som nenhum, eu quero colocar, quero do zero. Criação de um projeto, instalação, configuração, otimização desse projeto, enfim, treinamento também. Residencial você faz também? Home theater, essas coisas ou não? Nessa parte não? Faço pouco, mas faço. Mas então, pronto. Também, você que quer montar um cinema na tua casa, um home theater, um esquema, uma sala, já fiz algumas coisas assim, né? Tem uma área gourmet, tem a piscina, tem uma sala de jogos lá, quero sonorizar isso daí. Ok, pode contar, a gente monta um projetinho já para som ambiente também, é uma outra área, mas rola muito bem. Que mais? Bandas, né? Você que precisa de técnico aí para sua banda, que está precisando melhorar o seu retorno, se ouvir o que você está fazendo, né? E principalmente entregar para o teu público, cara, que é o público, é o que consome a tua música, né? O público é o que faz você ser quem você é. Então, se o público vai no teu show e o som tá ruim, muitas vezes ele entende o quê? Que o show do fulano é ruim. Não, ele não vai ter essa percepção, o som tava ruim lá no dia, ele foi sem técnico, ele não sei o quê. Não, o show é ruim. No CD é maravilhoso, lá eu ouvia o álbum lá, é perfeito, no Spotify, no Disney, tudo, mas no show do cara, o show é horrível, porque o cara não canta direito, a banda, não sei o quê. Na verdade, ele não estava ouvindo direito, né? Não teve essa preocupação. Então, tenha o seu técnico, tem um técnico para chamar de seu. Invista nisso, né? Invista nisso. Eu acho que ele é um membro da banda, com certeza. Eu diria até, dependendo da banda, dá pra até tirar um músico fora e colocar o técnico, tá? Dependendo se o orçamento é apertado. Como eu contei pro Claudio, uma história de uma banda que era enorme, que tinha produtor, tinha dançarino, tinha mídia social e não tinha um técnico. Eu falei, pô, tira um desses caras e coloca um técnico, né, que é essencial aí, com certeza. Bom, é isso, gente. Chegamos ao final. Já vou adiantar o seguinte, não esqueça de... Tá vendo aqui, tem um QR Code, vai ter na descrição também o número de Pix aí, se você quiser fazer essa doação aí, ajudar, contribuir de alguma forma. Comentários, vai estar aqui, tudo isso que ele falou aqui no comentário, vai estar os contatos do Adriano, para poder você entrar em contato com ele, seja residencial, seja corporativo, seja igreja, não importa. Ele está pronto para atender vocês. Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, que foi gravado aqui no estúdio A Positivo. Até, gente. Tchau, tchau.